Olá, meu nome é Amanda Lousada e nós estamos começando mais um episódio do Invista com a Olimpo. E hoje iremos receber aqui no canal Renan Mendelson, que é sócio e head da mesa de renda variável da Olimpo Investimentos. Ele possui mais de 22 anos de experiência no mercado financeiro, tendo uma carreira consolidada na Itaú Unibanco e sendo destaque na mesa de renda variável da Itaú Corretora. Renan, muito obrigada pela sua presença, é um prazer te ter hoje aqui no canal. Bom dia, Amanda, é um prazer estar aqui, poder fazer esse bate-papo, acho que vai ser bem proveitoso aqui. Com certeza. E hoje nós iremos falar sobre fundo imobiliário, que é uma maneira acessível e inteligente de você fazer parte do mercado imobiliário sem a necessidade de comprar um imóvel, né? Exatamente. É um assunto que eu gosto bastante e a Olimpo, ela vem se destacando nesse segmento dentro de toda a rede XP, né, Renan? Bem sim, assim, acho que a gente tem um ponto que é diferencial, assim, a gente tem um comitê de alocação hoje aqui e a gente procura entender a fundo a estratégia do fundo, a tese de investimento, os ativos que compõem o portfólio do fundo. Então, com todas essas informações, a gente consegue mensurar ali o potencial de retorno do fundo, qual que é o risco envolvido também, esse é um ponto importante. Eu destaco também o nível de proximidade que a gente tem com a gestão do fundo. Porque quando a gente fala em fazer um investimento em fundo imobiliário, a maioria das casas, elas utilizam somente casas de análise, que é algo que a gente faz. Aliás, a gente contrata as melhores casas de análise para a gente ter os relatórios à disposição, para a gente conseguir tirar todas as nossas dúvidas, entender todos os pontos, entender o que os analistas estão projetando. Mas você ser próximo de quem toca o fundo é um diferencial, e poucas casas fazem isso. Então a gente busca muito contato com o RI da empresa, que é quem faz a relação com os investidores, e isso dá aqui muito mais insumos para a nossa tomada de decisão ser muito mais assertiva. Com certeza. E o mundo do fundo imobiliário ele é bastante cíclico, né, Renan? A gente tem diversas estratégias dentro ali dos fundos imobiliários. Você pode comentar um pouquinho quais são os tipos de fundos imobiliários e discorrer um pouquinho sobre eles? Claro. A gente tem, assim, uma gama grande hoje de classificação para fundo imobiliário. Acho que eu vou citar 3 aqui que são as mais importantes aqui e as mais disseminadas na minha visão. Tá. Que é o fundo de tijolo, tá? Esse é o clássico, é o principal. O que é o fundo do tijolo? É quando o fundo imobiliário ele vai lá, ele levanta recurso, faz a captação e ele vai comprar o quê? Um imóvel físico. Ele vai comprar uma laje corporativa, ele vai comprar um prédio comercial, ele vai comprar um shopping, ele vai comprar um hotel, um hospital, assim, qualquer ativo desse ele é passível de compra de um fundo imobiliário, porque ele vai gerar um aluguel e o investidor ele vai participar e vai receber um aluguel desse fundo, tá? Outro que a gente teve muito destaque é o fundo de papel, hoje no mercado. O que é o fundo de papel? O fundo imobiliário ele vai comprar ativos de renda fixa, que é o quê? Uma LCI, ele vai comprar um CRI, ele vai comprar uma letra hipotecária. Então são todos ativos de renda fixa que tem um lastro imobiliário, tá? Então é possível o fundo fazer a aquisição desse tipo de produto por ele ter esse lastro imobiliário. E o que é legal aqui? Quando a gente fala em renda fixa, é algo que o investidor brasileiro está muito habituado hoje, né? Ele se sente seguro, porque dá uma previsibilidade para esse investidor. Então, é um fundo que ganhou muita popularidade. E também a gente tem o FOF, que é o fundo de fundos. Aqui é uma estratégia que o fundo imobiliário ele compra um outro fundo imobiliário. Então, nada mais é do que o investidor ele delegar o poder de decisão de escolha de fundo imobiliário para um gestor profissional, que ele vai montar um portfólio com diversas estratégias de fundo imobiliários. E pode ter o fundo de tijolo, o fundo de papel e outras opções, tá? Então aqui é um fundo bem interessante, onde você, aplicando em um único ativo, você tem uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários.
Bacana. E mesmo o mercado sendo cíclico, a gente consegue ir se posicionando da melhor forma, né? Sim. Em 2020, a gente começou a ver ali um aumento da nossa taxa básica de juros e agora, nas últimas 6 reuniões, a gente começa a ver os cortes aqui. Já tivemos 6 cortes consecutivos da nossa Selic, né? Como isso pode ser positivo para os fundos imobiliários? Poxa, essa é uma ótima pergunta, Amanda. Porque quando a gente, na nossa atual conjuntura econômica, como você disse, com queda de taxa de juros, e a gente olha o histórico, o imóvel ele tende a se valorizar quando a taxa de juros cai. Tá? Então os fundos de tijolos que compram os imóveis físicos, eles vivem um momento muito positivo. Porque naturalmente a tendência vai ser que esses imóveis físicos eles se valorizem aqui na linha do tempo. Tá? E aí o fundo o que ele pode fazer? Ele vai atualizar esse valor do imóvel. Então o imóvel se valorizou, ele consegue fazer essa valorização dentro do balanço do fundo. Então você vai ter um aumento do valor patrimonial da cota do fundo. E aí, por consequência, o preço que é negociado no mercado secundário pode acompanhar essa valorização, inclusive o investidor até ter um ganho de capital, lucrar com a venda do fundo imobiliário. Sim, e aqui na Olimpo Investimentos a gente vê muitos clientes utilizando os dividendos como uma segunda fonte de renda, né, como um complemento de renda, mas além do dividendo, qual é a outra maneira da gente também se beneficiar no fundo imobiliário? Legal, essa questão do dividendo é super, super importante, porque eles são isentos de imposto de renda. O investidor gosta muito dessa estratégia, porque ele consegue gerar um fluxo de caixa para a estratégia dele receber mensalmente um aluguel. E o outro detalhe é o ganho de capital, que o investidor ele pode ter com essa estratégia de comprar um fundo, como esse exemplo do fundo de tijolo, esperando uma valorização dos imóveis físicos e, por consequência, o fundo imobiliário dele tende a se valorizar, o preço da cota aumenta e ele vai vender esse fundo. Então, poxa, ele comprou por 100, o fundo está valendo 110, ele vai ter um lucro de R$10 por cota. Então ele vende esse fundo, ele coloca esse lucro no bolso. Então essa é uma estratégia muito importante. Não é só o dividendo que mensal, né, o aluguel mensal que o cliente recebe. Aqui é uma estratégia super interessante também. Sim, duas maneiras de valorização ali, né? E legal saber que o dividendo ele é isento de imposto de renda, mas comenta um pouquinho sobre a tributação nas outras partes dos fundos. Legal. Aqui tem um ponto que é legal dividir contigo, porque gera muita confusão ainda no mercado. E com o mercado de ações, porque no mercado de ações o dividendo que a ação paga é isento de imposto de renda. E se você faz uma venda de ação com valor até R$20 mil, ficando abaixo dos R$20 mil, o seu lucro ele é isento no ganho de capital. No fundo imobiliário não. O ganho de capital ele é tributado em qualquer valor, em 20%. Essa é a alíquota do imposto. Então, é importante deixar claro aqui para os nossos investidores que qualquer venda de fundo imobiliário é tributada na alíquota de 20%. Renan, e você tem mais de 20 anos de experiência no mercado de bolsa, né? O fundo imobiliário, ele é listado em bolsa também. Sim. E a pergunta que não quer calar: qual é a diferença de investir em fundo imobiliário e em ações? Legal, eu queria trazer até uma abordagem diferente aqui para o investidor, porque tradicionalmente o que um especialista vai dividir é que uma ação você vai ser dono de um pedacinho da empresa, que o fundo imobiliário você vai ser dono de um pedacinho daquele determinado imóvel. E eu acho que aqui eu tenho uma abordagem diferente, que é quando a gente pensa no segmento imobiliário, investir em fundo imobiliário, a gente de fato só vai estar exposto ao risco daquele setor, certo? Então, ao passo que o mercado de ação, a gente tem muito mais variáveis. Então, a gente tem variáveis econômicas, variáveis em relação à empresa, variáveis internacionais. E todas essas variáveis fazem com que o mercado de ações tenha uma volatilidade muito maior do que o segmento imobiliário, que fica restrito aos riscos do mercado imobiliário. Então, esse é um ponto super importante.
Também eu ressalto que é a questão da liquidez. O mercado de bolsa, ele é muito mais desenvolvido no Brasil, então a liquidez é muito maior. O que é liquidez? É a facilidade de a gente comprar ou vender um determinado ativo, tá? Ao passo que o fundo imobiliário, ele já está bem avançado, mas ainda é incomparável com o setor de bolsa. Então, Amanda, assim, acho que a principal diferença, eu acho que é essa. Ação, a gente tem diversas variáveis, a gente está exposto a diversos riscos. Sim. O fundo imobiliário, a gente vai estar exposto ao risco do setor imobiliário e, eventualmente, também a taxa de juros. Muito legal, Renan. O fundo imobiliário é um assunto que eu adoro, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Com certeza. Mas a gente tem tempo, a minha direção já está aqui me olhando. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal e você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado o convite, espero que a gente possa aí dar continuidade aqui nesse bate-papo, foi super legal, acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Com certeza. Você também quer ter uma segunda fonte de renda e que ela seja isenta de IR? Chame o seu assessor Olimpo, que ajudaremos na seleção dos melhores fundos imobiliários para você. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, que faremos mais vídeos educacionais assim como esse. Até a próxima e bons investimentos!